Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula de musculação com postura e dor. Meu nome é professor Alisson Ayala e o tema de hoje é a influência da pelve na coluna vertebral. Fiquem ligados, peço que siga o nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as próximas aulas. E fique com o vídeo. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje é introdução do estudo da coluna vertebral, a posição da pelve e a junção lombo-sacral. Passando o vídeo a seguir. Então, vamos estudar os movimentos da pelve e as curvaturas vertebrais. Uma pequena reflexão para a gente começar a entender aqui um pouco do vídeo é que toda vez que a pelve se modifica, ela muda todas as nossas curvaturas. Uma modificação da pelve tem o poder de modificar a lombar, tem o poder de modificar a coluna torácica e tem o poder de modificar a coluna cervical também. Então, a pelve tem forte influência nos desvios posturais acometidos aí no nosso dia a dia. Então, como vocês podem ver, a coluna vertebral é formada por 24 vértebras e 23 discos intervertebrais. Ou seja, ela é formada por 47 elementos que nos possibilita a mobilidade, ou seja, nos movimentar para fazer os movimentos de extensão, flexão, inclinação lateral, dentre outros. Então, vocês podem ver aí a coluna vertebral e aqui o sacro representado na cor marrom. O sacro ele é formado por 5 vértebras, S1, S2, S3, S4, S5, tá? E a vértebra ela tem o sacro, ela tem essa angulação principalmente para poder ter aqui a sustentação da coluna vertebral. Como vocês podem ver o vídeo a seguir, a coluna vertebral ela é totalmente apoiada ali no sacro. Então, automaticamente, o mau posicionamento do sacro vai fazer com que essa coluna ela se modifique as suas curvaturas fisiológicas normais. Passando o vídeo a seguir, automaticamente, nesse caso a gente tem aí um movimento do sacro para posterior. É chamado de anteversão pélvica. Então, automaticamente, como vocês podem ver, modificamos aqui a curvatura lombar, chamado de hiperlordose lombar, e mudamos também a curvatura das costas, chamado de hipercifose torácica, e mudamos também a curvatura da cervical, chamada de hiperlordose cervical, tendo aí uma protusão dos ombros para frente, como vocês podem notar aí. Então, uma coluna normal, automaticamente a pelve aqui, o sacro em sua curvatura normal e a coluna em toda a sua curvatura normal. Como vocês podem notar, quando entra em anteversão, todas as 3 curvaturas elas são mudadas a seguir. Então, seja, o sacro também ele tem forte influência na direção da cabeça. Automaticamente, se o meu sacro ele se posteriorizou, minha cabeça vai para frente. Se o sacro ele vai para anterior, minha cabeça vai para trás. Então, automaticamente, o crânio acompanha o movimento do sacro. Tá? Só para vocês entenderem a importância do sacro em toda a curvatura vertebral, principalmente aí o crânio. Então, como vocês podem ver, a mudança abrupta aí para a curvatura com anteversão pélvica. Esse desvio postural é chamado de anteversão pélvica. Agora, na vista lateral, a gente tem um desvio lateral. O quadril ele rodou para um lado, ele ficou mais alto de um lado e do outro ele ficou mais baixo, causando aí a escoliose. Então, a escoliose, como vocês podem ver,
alterou também as 3 curvaturas. A curvatura lombar, a curvatura torácica e a curvatura cervical. É sempre importante lembrar que nessas alterações posturais, que começam aqui no sacro, a gente tem aqui a bexiga, o sistema reprodutor, o sistema urinário, que pode ficar comprometido também por certas compressões. Aqui na coluna lombar, a mesma coisa, pode acometer aqui a certas compressões no intestino, a fim de comprometer a absorção de alimentos e até mesmo impedir ou ter vários problemas de ir no banheiro. Tá? E aqui no tórax temos uma certa compressão também do pulmão, fazendo com que tenhamos uma certa dificuldade aí de respiração quando essa escoliose é acentuada. Na cervical, como vocês podem ver, a cabeça fica mais lateralizada para o lado que está caído. Então, como vocês podem ver a curvatura aí, eu vou voltar para vocês verem a curvatura normal. E a escoliose por outro lado. E agora a coluna normal. Então, a coluna normal e a escoliose, para vocês verem a diferença. Agora entrou a pelve, ou seja, entrou o quadril. Então, quando a gente tem escoliose, a gente tem a queda do quadril de um lado e automaticamente a suspensão de um quadril para o outro, alterando fisiologicamente alterando toda a coluna vertebral. Automaticamente nessa posição, quando a pelve ela abaixa em um ponto e suspende do outro, automaticamente nós vamos ter uma falsa perna curta. Automaticamente, mais para frente vocês vão notar no bonequinho que vai estar aqui no seu canto esquerdo, que o bonequinho ele vai ficar com a perna mais curta do que a outra, porque automaticamente o quadril rodou, uma perna vai ficar mais longa e outra menor. Prosseguindo com o vídeo, agora a escoliose para o outro lado e agora a coluna sadia e normal, ou seja, um mau posicionamento da pelve ele pode causar aí também uma certa compressões nos anéis fibrosos, podendo causar aí herniações, protusões discais e até mesmo compressões em raízes nervosas. Então é bem sério isso aí. As pessoas que têm um desvio postural, hoje a maioria da população tem desvio postural de acordo com o trabalho, de acordo com a maneira com que senta, a maneira que carrega a bolsa, a maneira que dorme. Então, são desvios posturais causados por movimentos da vida cotidiana e até mesmo exercícios mal executados no salão de musculação. Dando prosseguimento, agora, numa vista lateral, aí já com o quadril, a gente tem aqui uma anteversão pélvica, e aí causou uma hiperlordose lombar, uma hipercifose torácica e uma hiperlordose cervical. Ou seja, aqui a pessoa está sujeita a ter lombalgia e fortes compressões nos discos intervertebrais. Na parte torácica, ela adotou uma postura em C, causando hipercifose torácica, e uma projeção da cabeça à frente, automaticamente, e uma protusão de ombros. O ombro ligeiramente foi para frente. Como vocês podem ver, agora uma coluna em retroversão pélvica. Em a retroversão, o quadril rodou em posterior. E então, a gente tem aqui uma coluna lombar sem a curvatura fisiológica normal. Ela aqui tem uma hipolordose lombar. Ela não tem nenhuma curvatura lombar, fazendo com que comprima a parte da frente do disco intervertebral. A pessoa perde a curvatura fisiológica normal do tórax, chamada cifose, e aqui, como vocês podem notar, a coluna cervical, ela também foi para trás. Como eu expliquei, quando a pelve aqui e o sacro vão para frente, automaticamente a cabeça vai para trás. Automaticamente, quando a pelve roda para trás, automaticamente a cabeça vai para frente. Então, a cabeça acompanha o ritmo do sacro. Então, como vocês podem ver aí,
automaticamente aí de novo na anteversão, de novo a hipilordose lombar, hipercifose torácica e a projeção da cabeça à frente. Agora vai mostrar para vocês aqui a posição da pelvis em relação à coluna vertebral. O balanço da pelve em relação com as pernas. Como vocês podem ver aí, chegamos aqui o quadril agora. E aqui, nesses círculos aqui, tem a cabeça do fêmur que encaixa aqui no quadril. Então, a gente tem a pelve, o quadril. Aqui a gente tem um acetábulo do quadril. E aqui essas bolinhas aqui é a cabeça do fêmur que encaixa nos acetábulos do quadril. Então, automaticamente, da vista lateral, a gente tem aí a anteversão e a retroversão pélvica representado. Agora, automaticamente, quando a pelve cai de um lado, a gente tem esse desvio postural, automaticamente, como vocês podem ver, o bonequinho aqui do lado, ele tem uma mão mais comprida do que a outra, o ombro cai para o lado que a pelve caiu, e o lado que a pelve caiu, a perna fica maior. E o lado contrário, a pelve subiu, automaticamente a perna sobe junto também. Tá? Então, há um desequilíbrio, causando aí uma má sustentação também da base, um desequilíbrio na base, ou seja, uma alteração até mesmo na pisada, fazendo um desequilíbrio no joelho, no quadril e em toda a coluna vertebral. Agora vamos continuar com o vídeo. Como vocês podem ver, agora girando para o outro lado, a gente tem a mesma queda, porém para o outro lado. Automaticamente vocês podem perceber que o outro lado, o bonequinho está com a mão mais comprida, a perna maior e a coluna torácica, lombar e cervical caída para o lado que o quadril caiu. Automaticamente elucidando agora o outro lado. Essas desarmonias de forças podem ser causadas também pelo músculo ilio-psoas, que é formado por um músculo ilíaco e o psoas maior, como eu expliquei na videoaula passada. Então, automaticamente, voltando o vídeo, de novo a gente tem o balanço e a gente tem uma certa pressão para baixo, fazendo uma certa compressão do disco intervertebral. Automaticamente, essa perna aqui que está sendo comprimida, aqui onde entra a cabeça do fêmur, pode ser que venhamos a desenvolver certas complicações, tá? Como bursite aqui no quadril e várias outras patologias. Então imagina bem fazer um agachamento com a barra nas costas nessa condição, com o quadril rodado, e a compensação do peso, como a força da gravidade é para baixo, vai ter influência diretamente de impacto maior de um lado. Consequentemente, podemos ter aqui uma bursite no quadril, o impacto do fêmur acetabular, o impacto com a cabeça do fêmur e o acetábulo do quadril. Voltando aí, ilustrando agora do outro lado para vocês, o que acomete também, tá? E automaticamente a pelve ela cai em adução, ela se aduz. Dando prosseguimento ao vídeo, agora falamos sobre anteversão e retroversão pélvica. Então isso seria uma anteversão pélvica, tá? O quadril rodou, automaticamente a postura da pessoa aqui é lordótica, como vocês podem ver. O joelho ficou estendido para trás, é chamado de joelho recurvado. Quando nós temos essa anteversão e o joelho se estica, o centro de pressão dos nossos pés vão para o calcanhar. E quando o centro de pressão dos pés está no calcanhar, nós forçamos mais o quadríceps do que os isquiotibiais.
automaticamente os isquiotibiais aqui ficam mortos nessa característica aqui. Por isso muita gente tem dificuldade em desenvolver o músculo posterior de coxa, pois como o centro de pressão está mudado, automaticamente ele não vai ter força ali para certos exercícios, porque o centro de pressão está alterado. Pois quando nós pisamos com a ponta do pé, nós temos a ativação dos isquiotibiais. Quando nós pisamos com o calcanhar, nós temos a ativação somente aqui do quadríceps. Tá? Então é um pouquinho complexo, mas explicarei em outras videoaulas sobre pisadas e a distribuição de cargas e o que pode acontecer. Prosseguindo com o vídeo, agora nós temos aí uma representação da anteversão pélvica e o que acontece aqui na sua coluna vertebral. A gente tem um achatamento dos discos intervertebrais, como você pode notar aqui no último disco intervertebral, a gente tem aqui uma protusão discal, sendo a vértebra sendo o disco intervertebral sendo comprimido e automaticamente a gente tendo podendo ter várias complicações. Além de protusão discal, a gente pode também pincelar nervos raquitidianos. Agora voltamos aí à postura normal. Agora mais de perto, voltamos aí à anteversão pélvica e vocês podem ver o que acontece aqui com os nossos discos intervertebrais. Então nós temos que tomar bastante cuidado com os exercícios que são planejados para executarmos na sala de musculação com certos desvios posturais. Dando continuidade ao vídeo, vocês podem ver agora na curvatura normal. E agora nós vamos à retroversão pélvica. Tá? O quadril ele rodou e automaticamente a gente tem uma postura totalmente ereta, o que também não é nada bom. Tá? A gente tem que ter a pelve neutra. Aqui é uma pelve em retroversão e a gente passa a ter influências aqui de compressão discal na parte da frente, na parte anterior da coluna vertebral. Aí volta de novo a coluna vertebral sadia e agora a representação da coluna vertebral em retroversão. E é o que eu expliquei, acontece aqui uma certa compressão dos discos intervertebrais na sua face anterior, podendo causar também várias complicações para a nossa saúde. Novamente ele volta à postura normal e agora mais de perto ele vai fazer o mesmo movimento para vocês entenderem o que acontece com os nossos discos intervertebrais. Por isso eu sempre digo, falo e repito, a importância das escolhas dos exercícios para as pessoas que apresentam certos desvios posturais. Dando continuidade ao vídeo, como vocês podem observar aí, voltou a curvatura normal. E agora vamos representar através desse vídeo aqui os músculos que controlam a anteversão pélvica. Só para vocês entenderem. Então nós temos aí a anteversão pélvica. Então, os músculos que controlam a anteversão pélvica, nós, para que possamos sair dessa condição de anteversão pélvica, devemos trabalhar mais posterior de coxa e o reto do abdômen, reto abdominal. Automaticamente, fazendo mais um pouco de abdominal e controlando aqui os isquiotibiais, automaticamente a gente vai fazer com que o quadril fique em neutro. São dois vetores de força que fazem esse quadril rodar para frente, rodar normal. Esse quadril está em anteversão, lembrando. Então, para trabalharmos essa situação, exercícios para a parede abdominal e exercícios para os isquiotibiais. E alongar a musculatura do quadríceps. Em proporção, fazer mais exercício para os isquiotibiais e menos para quadríceps, já que o nosso centro de pressão está modificado e a coluna vertebral está toda alterada.
Mudando agora para retroversão. Agora nós temos uma retroversão pélvica. Voltamos com a anterversão. Então, e a retroversão, com o quadril em neutro. Automaticamente, nós trabalhamos essa força, nós teremos aqui uma coluna em neutro. Automaticamente, também, deveremos alongar aqui, né, a musculatura do quadríceps, como eu disse. E, automaticamente, nessa posição aqui, nós devemos também trabalhar aqui a nossa musculatura do latíssimo do dorso. Então, nessa situação que temos aqui a lordose lombar, automaticamente essa musculatura aqui, ela foi um pouco tracionada, digamos assim, está um pouco comprimida. Devemos trabalhar os músculos primários e os secundários, podemos fazer um trabalho mais de relaxamento, a fim de mudar essa hiperlordose. Como vocês podem ver, mudando as forças. Então, a junção lombo-sacral, que vai de L5 a S1, é uma área complexa, pois ele controla todas as curvaturas vertebrais. Então, esses músculos levados a um estresse repetitivo, ele muda totalmente o plano da nossa coluna vertebral e mudando toda a nossa funcionalidade. Dando prosseguimento ao vídeo. Então, a L5 é uma vértebra, como vocês podem ver, é a última vértebra. Nós devemos tomar bastante cuidado com essa situação, pois o centro de gravidade ele é para baixo, o centro de gravidade era para baixo, automaticamente a gente tem uma certa compressão na última vértebra lombar, que é chamada de áxi. Ela foi a vértebra que é a maior vértebra que nós temos no corpo humano. Ela foi feita para sustentar a carga, porém, como ela está mal posicionada, automaticamente a gente corre alguns riscos, como vocês podem ver a seguir. Então, pode ser que em uma lordose muito acentuada, nós podemos ter o escorregamento dessa vértebra para frente, chamado de espondilolistese. Tá? Então, isso é bem sério, é uma situação bem complicada. Devemos escolher bem a nossa rotina de exercícios a fim de que podemos sanar essas alterações fisiológicas do nosso corpo humano. Aí. Então, automaticamente, quando a gente tem a anterversão pélvica, como vocês podem ver, a última vértebra ela passa a não mais ter sustentação do sacro, que é o sacro que tem o poder de equilibrar aí todas as nossas vértebras. Automaticamente, quando ele entra na interversão, a última vértebra lombar ela fica totalmente sem apoio e o risco de deslizamento dela para frente é enorme, além da compressão que a gente tem na parte posterior, podendo causar sérios danos à nossa saúde. Dando prosseguimento ao vídeo. Como vocês podem ver também, essa área aqui delimitada, onde apareceu esse verdinho, essas facetas aqui, elas são diminuídas e automaticamente pode pincelar também nervos raquidianos ou nervo ciático, causando dor em toda a extensão aqui do sacro, que pode irradiar para os glúteos, para as pernas e até mesmo para o pé. Dando continuidade ao vídeo. Então, esse vermelhinho é como se estivesse ali irritando ali os nossos nervos e gerando dor. É um sinal de perigo, de alerta. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero terem gostado desse vídeo. Fico aqui
e até a próxima videoaula. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula de musculação com postura e dor. Meu nome é professor Alisson Ayala e o tema de hoje é a influência da pelve na coluna vertebral. Fiquem ligados, peço que siga o nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as próximas aulas. E fique com o vídeo.